Muito bem, excelente noite de terça-feira para você, amigo internauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje o debate aqui pegará fogo, porque no estúdio está Rafael Jacobucci e ele defende uma posição muito incisiva com relação ao melhor jogador que atua hoje no futebol brasileiro. É a nossa enquete, depois a Luciane vai falar para você, mas hoje o debate vai girar em torno disso e o bicho vai pegar. E claro, você tem que participar com a gente para meter a colher aqui nessa discussão, com certeza. A gente vai falar também de Campeonato Brasileiro, pelo menos um pouquinho, né? A gente falou bem no Esporte na Rede Rádio nesse final de semana, no sábado, porque domingo tivemos eleições, então a gente vai falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Teve mais uma rodada aí terminada e o Cruzeiro segue firme e forte para levar o bicampeonato brasileiro. E hoje também tem Momento Motor aqui com o nosso Paulo Arnaldo Lima para falar do GP de Suzuka, do acidente do Jules Bianchi, que é acidente grave do Jules Bianchi, hein? E também da morte, acho que você vai falar disso, do André de Césares, ex-piloto da McLaren. Então fique com a gente nessa noite, participe porque o programa é feito para você, afinal o programa na internet exige a sua participação. Mais virtual do que isso, impossível. É ou não é a simpatia da bola, Verdade. Luciano Bruno? Boa noite, Leandro. Boa noite a você de casa, os nossos comentaristas e ao nosso convidado, que hoje vocês vão adorar, uma pessoa excelente, que eu conheço de longa data, né, por sinal, e um excelente apresentador aqui da região, então você tem que ficar ligado, mandar a sua pergunta, o seu comentário pelo Facebook ao vivo ou pelo site aqui da UpTV, como sempre, tá? E lembrando você de cá, se você está assistindo a reprise, temos o nosso e-mail, como sempre, que é o pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com, mais um canal de comunicação aqui com Esporte na Rede, tá? E você tem também que responder a pergunta da noite, que é a seguinte: qual o melhor jogador que atua hoje no futebol brasileiro, na sua opinião, tá aí na sua tela? Qual o melhor jogador que atua hoje no futebol brasileiro? Aí você manda a sua resposta aí pelo site da UpTV ou pelo Facebook. E claro, estou aqui esperando a sua participação, como sempre. Muito bem, não deixe essa moça bonita e simpática falando sozinha. Fale com ela, mande a sua mensagem para a Luciane Bruno, porque ela disse que está esperando a sua participação com a gente nesta noite. Já anunciei ele aqui, a velocidade da bola, Paulo Arnaldo Lima. Boa noite, PA. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite, Luciane. Boa noite a todos vocês internautas, meus amigos aqui, o Rafael Jacobucci, meu amigo convidado que daqui a pouco o Leandro vai apresentar. Boa noite você, internauta. Infelizmente hoje, né, a gente vem, né, de um final de semana ruim, né, lá onde na Fórmula 1, onde eu gosto tanto, né, aconteceu uma coisa muito lamentável, o acidente do Jules Bianchi. A gente vai falar bastante sobre o acidente em si. Eu vou aproveitar até esse momento de abertura para falar um pouco das notícias, né, de como está o estado de saúde dele hoje, né. Na verdade, a equipe médica que está cuidando do caso dele colocou, né, publicou oficialmente que o estado dele continua grave, né, é uma lesão grave, mas porém estável. Também houve o anúncio de que é um tipo de lesão muito grave, que até tem um nome aqui, chama-se axonal difusa, lesão axonal difusa, que é uma lesão das mais perigosas e mais complexas, né? E se deu principalmente por causa não tanto do impacto, mas da desaceleração, que foi de 200 por hora, né, a colisão do carro dele com o trator. Então, nesses casos bem complexos, existe 90% não sai do coma, é uma situação muito contra ele, né, e também 33% acabam falecendo. Então, realmente, o Jules Bianchi vai ter que fazer a corrida da vida dele para sair dessa, né? Mas automobilismo é um esporte de risco, a gente vai falar sobre isso lá no Momento Motor. Eu acho que a Fórmula 1 evoluiu muito na questão de segurança, a estatística é amplamente favorável, mas nesse acidente em si a gente vai ter que discutir, porque, na minha visão, houve falhas, né? E, é claro, a gente vai falar um pouco da corrida, que acabou virando o segundo plano, mas nós vamos falar um pouquinho da vitória do Hamilton. Eu já sei qual é a sua postura e concordo com ela, mas depois a gente vai discutir. Com a gente também, o nariz da bola está hoje de volta. Rafael Jacobucci, boa noite. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite ao convidado, a nossa equipe da bancada democrática da UpTV e você, teleinternauta. 2 destaques rapidinho. Primeiro, o São Bernardo Futebol Clube deve anunciar nos próximos dias o novo zagueiro para a disputa do Campeonato Paulista, Alex Silva, ele mesmo, o Pirulito, ex-Flamengo, ex-São Paulo, deve acertar com o São Bernardo, está muito próximo, está realizando exames, se der tudo certo, acerta um contrato aí de mais ou menos 2 anos com o São Bernardo Futebol Clube.
de acordo com a estrutura do clube, acho um contrato ousado, né? Pelo tamanho do jogador, do Alex Silva, ele que não vem uma boa sequência na carreira, depois que se desligou do Flamengo, não teve uma boa sequência, está parado, retorna agora, deve assinar o contrato aí de 2 anos com o São Bernardo Futebol Clube. Já o Palmeiras, em épocas de eleições, agora, dia 13 de outubro, tem a eleição do Conselho, né, para ver se a chapa do Paulo Nobre, presidente atual da situação, irá, né, para as eleições em novembro. Também do Pescarmona, que terá o Beluso como seu vice-presidente, e o Granieri, que também será a terceira opção, não sabe se é membro da oposição, ou é um terceiro forte candidato aí para concorrer às eleições. Ontem, em entrevista à Rádio Bandeirantes, disse que tem o sonho de trazer para gerente de futebol Evair, ex-ídolo não, né? Ídolo é eterno. Ídolo da torcida palmeirense, ex-jogador da década de 90 da Parmalat, e seria um grande nome, viu, na minha opinião. Evair seria um excelente gerente aí, poderia dar conta no departamento de futebol do Palmeiras, caso o Granieri vença as eleições, que será em novembro. Antes de fazer isso tudo aí, tem que cuidar para não cair para a segunda divisão, né? Lembrando bem que o Palmeiras hoje é o 15º colocado, tem só 28 pontos, então ainda corre muito perigo, e amanhã pega o Botafogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo decisivo mais uma vez. E tem um detalhe muito importante, Paulo Nobre, Pescarmona e Granieri, os 3 são a favor da renovação de contrato do Valdívia. Então, Meu ou seja, Deus do céu. o custo-benefício do jogador parece que o presidente não está sabendo, porque é um jogador que desfalca o Palmeiras, não tem comprometimento nenhum, mas parece que eles são hipnotizados pelo mago, né? Ele deve ter pacto com coisa ruim, não é possível. Na verdade, só assim se explica para quererem renovar com Na verdade, eu acho que é o contrato que faz eles falarem assim, viu? Até o contrato, a multa, se tivesse que rescindir. Mas os Então, não querem, vamos... querem renovar o vínculo até 2015. Mas eu não sei, não. Acho que nesse momento esse discurso é mais para ter uma justificativa para, né, para que ele, pelo menos ele permaneça rendendo alguma coisa, já que o Palmeiras não vai poder quebrar esse contrato, porque é um prejuízo financeiro altíssimo para o pacto Palmeiras. com coisa ruim, repito. É verdade. Só Você pode falou ser. disso, você falou tudo. É pacto com coisa ruim. Ou ele sabe alguma coisa que ninguém sabe lá dos dirigentes também, de repente, e aí você acaba usando isso como moeda de troca. Bom, hoje a gente tem aqui um grande colega de profissão nosso, eu não vou chamar assim de convidado, porque ele é da casa, né? Ele veio para ajudar a gente aqui hoje. Eu tomo ele como da família, que já participou de outros programas com a gente, já fui convidado também para participar do programa que ele apresentava, Você respondeu, o Mega Game, você tirou o TV. chapéu lá? Foi quase isso. Lá era que nota que você dava, né? Então também dei nota no programa dele. Então não vou chamar assim de convidado, porque ele é praticamente da casa, é da família, mas evidentemente que é uma presença muito ilustre aqui no Esporte na Rede. Alexandre Furtado, boa noite, Ale. Boa noite, Leandro, boa noite, Lu, aos comentaristas, Rafa, PA, é um prazer estar aqui. Já estamos ensaiando há algum tempo, né, para participar do Esporte na Rede e finalmente deu certo. Muito boa noite para você também, teleinternauta, que acompanha este programa, que realmente merece destaque, tem crescido. Parabéns pelo programa que está aí há muito tempo no ar e conquistando cada vez mais os internautas de todo o Brasil. Olha, hoje eu quero que você fale para o pessoal de casa um pouco do seu trabalho, né? Porque você é um apresentador aqui de uma TV local, regional hoje, que é a Eco TV, que também acho que transmite pela internet, não sei, ou se pelo menos tem um canal no YouTube. E aqui, como a Eco TV é exclusivamente internet, sempre foi internet, nosso programa vai para todo o Brasil, para todo mundo, e muita gente de outros estados realmente participa, de outras cidades. Então, para quem não te conhece, fala um pouco do seu trabalho. Eu sou apresentador da Eco TV, uma TV local aqui da região do Grande ABC, fica em Santo André. E apresento diariamente o jornal com as principais notícias da região e também é exibido pela internet no site da Eco TV, Canal 9. Simultânea exibição? Simultânea. Ao vivo? Isso, ao vivo. ecotvcanal9.com.br, você pode acompanhar diariamente lá, de segunda a sexta-feira, às 6h30 da tarde, as principais informações das 7 cidades da região do Grande ABC. Apresentava o Mega Game, que era um programa de adolescentes, era um game show, aí teve alguns quadros especiais, no qual o Leandro participou uma vez com a gente, que era o Que Nota Você Dá. E agora estou aí enfrentando esse novo desafio da carreira no jornalismo, estou gostando muito. Tem também um pouco de esporte lá, a gente fala sobre os times da região, Santo André, São Bernardo, São Caetano. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje e que a gente possa contribuir também um pouquinho com esse debate. E eu quero comentar sobre o que ele falou do Robinho daqui a pouquinho. A gente vai entrar nisso já. Olha, a gente vai entrar nisso já. Antes, pelo amor de Deus. Ganhamos um reforço. A gente lascou. A gente vai entrar nisso já. Descontra um. Mas antes é bom que você explique bem. Então hoje você está no jornalismo, antes você estava no entretenimento. Exatamente. Eu estava no entretenimento, agora estou no jornalismo, um novo desafio. Estou gostando muito.
Mas faço um pouquinho de tudo, né? Apresento vídeos institucionais, trabalho de faculdade, A gente já bate trabalhei no café e corre pra varejo, cabecear. no que aparece aí a gente está se metendo em E novos suas projetos. preferências no esporte você revela publicamente ou não? Revelo, sou São Paulino. Sou São Paulino e torço pro Santo André também. Meu pai é andreense roxo. Há muito tempo me leva no Bruno José Daniel para assistir os jogos do Santo André, então acompanho também o Ramalhão, mas São Paulino de coração. Então nós temos aqui o o São Alexandre Paulino já narrou. tentando perseguir o Cruzeiro. Já narrou Fala, o jogo cara. do Santo André. Já narrou com toda paixão. Já vi ele narrando lá na nossa emissora lá, Net Cidade. Mandou bem aquele dia. Não narrou mais vezes? Pô? É difícil, né? Eu acho que não é muito Não. minha praia, não. Eu tentei me aventurar, mas narração aí já... Calma, vamos com calma, vamos focar aí na apresentação mesmo, que é mais minha praia. Narração deixa pra depois. Bom, vamos então fazer o grande debate da noite para falar do melhor Sim. jogador. E você fica à vontade, viu, Ale, para entrar no meio dos certeza. comentaristas aqui, porque você é da casa, já falei, você não é convidado, você é da casa, é da família já, então você pode entrar no meio aqui que não tem problema. Perguntamos na enquete da noite, Luciano e Bruno Laleu, qual é o melhor jogador que atua hoje no futebol brasileiro, aqui no Brasil, sendo brasileiro ou não. Porque para mim, por exemplo, é o Dario Conca, né, que é argentino e joga no Fluminense. Não faça essa cara, porque nós não podemos suscitar a intolerância, Rafael Jacobucci, de todos. Eu penso de uma maneira, você pensa de outra, isso é uma democracia, não faça essa cara. Antes de liberar que vocês para o debate se digladiarem, se matarem aqui na Arena do Esporte na Rede, tem algumas respostas que nos deram pela internet. Semana passada, Luciano e Bruno leu uma participação no internauta que disse que para ele nenhum é o melhor jogador. É uma resposta cabível, de repente. Muito né? cabível. É uma resposta cabível. E hoje, aliás, quero mandar um abraço ao Paulinho Meira, lá da Câmara de Guarulhos, trabalha com ele. Grande Paulinho Meira, um abraço para você. Ele respondeu também na pergunta que eu coloquei, que para ele, depende da rodada. De repente, cada rodada, um se destaca e acaba sendo o melhor jogador naquele momento e a mídia valoriza o jogador naquele momento. No que ele tem certo ponto de razão. Mas, já que estamos para o debate, digladiem-se. Qual é o melhor jogador que atua hoje aqui nesse país? Até por isso eu levei em consideração na minha escolha a regularidade em toda a temporada. Eu nem digo Então, quer só dizer, o Campeonato você Brasileiro. usou um critério, certo? Usei um Que foi critério, de regularidade. uma regularidade, a importância dele para o time, Certo. que eu considero muito importante, que é o Everton Ribeiro, no caso do Cruzeiro. Acho um jogador que vem fazendo a diferença, sim. Ele é o comandante, o grande orquestra, né? O maestro. O maestro do time. Então, as jogadas de velocidade, quando a bola, né, chega aos atacantes, ele é muito responsável por essas jogadas. E quando se o Cruzeiro não contar com ele, o Cruzeiro sente um pouco a ausência dele. Agora, é claro que para determinados times, como o Fluminense, por exemplo, o Conca faz muita diferença. O Robinho, talvez hoje em dia para o Santos, também faz muita diferença. Mas, se você considerar num tempo maior, que o Campeonato Brasileiro é longo, se você considerar essa regularidade dentro desse período, e já estou levando também desde os estaduais também, a Copa do Brasil, enfim, os outros torneios, meu voto é para o Everton Ribeiro. Como você apresentou o seu critério, só vou apresentar o meu para a gente poder justificar também, tentar aproximar aí do que seria esse melhor jogador. Por que eu separei o Conca e, inclusive, estou muito com meu amigo Valtair Martão, grande abraço também lá da Câmara, que pensa muito parecido comigo nesse aspecto dos critérios. O Conca não se machuca, você não vê o Conca se machucar. É um jogador. Ele faz uma grande diferença para aquele time do Rio de Janeiro, que eu não cito o nome aqui. Ele bate muito bem falta. Ele não toma cartão, quase. Ele não reclama com a arbitragem. Ele não tem problemas de grupo. Ele não é melindrado em grupo, enfim. E não é estrela, né? E não é estrela. Pra Então, mim, assim, seria o segundo pela melhor, conduta, na então, minha pela visão. conduta, pela importância que ele tem no time do Rio de Janeiro, mas pelo modo dele conduzir a carreira, inclusive, pra mim, é o Dario Conca. Pro Guilherme lá, é o Robinho. E é a sua opinião também, Jacobucci. Então o senhor se explique aí Porque agora. o Robinho, menos de um mês, eu acho, 1 mês ou 2 meses no Santos Futebol Clube, é um jogador que fez um diferencial para a equipe do Santos, que ainda mostra um jogador ousado dentro de campo, tem aquela molecagem do futebol brasileiro, um jogador ousado que parte para cima, marca só golaço quando faz gol. Ele, em 11 jogos, marcou 6 gols com a camisa do Santos. É um jogador que colocou o Santos nas quartas de finais da Copa do Brasil, já deu um passo muito grande já para a semifinal do Santos Futebol Clube, graças ao futebol do Robinho. O Robinho, ele tem a mística de vestir a camisa do Santos, cai muito bem, assim também da seleção brasileira. Eu acho que o Robinho nasceu para isso, para vestir a camisa da seleção e do Santos Futebol Clube, caiu muito bem, e é um jogador versátil taticamente. Ele pode fazer ponta, ele pode fazer um falso 9, ele pode fazer um terceiro homem de meio campo, é um jogador completo, mal orientado na sua carreira, porque se tivesse um bom empresário
né, na sua carreira, ele despontaria na Europa, com certeza. Foi um jogador muito mal orientado, teve briga nos clubes que passou, não soube sair muito bem, mas é um jogador tecnicamente muito bom para o futebol brasileiro. E se o Robinho tivesse da Copa do Mundo, eu acho que o Brasil poderia até ganhar na Alemanha, mas não passaria feio da forma que foi, porque o Robinho é um excelente jogador, tudo que ele tem feito em pouco tempo é um jogador assim que desponta no futebol brasileiro com o pé nas costas. É uma pena que o Bruno não tá aqui hoje, eu queria ver ele. O Bruno fica revoltado, você contorce todo. Eu não concordo. Mas deixa eu ver o Ale Furtado, e aí quem discordar eu e concordo quiser com o Rafa que o meter a Robinho é colher. um grande jogador e tem feito a diferença no Santos. Mas eu acho que ainda é pouco tempo para julgá-lo como o melhor jogador atualmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, na minha opinião, o melhor jogador que tem se destacado e é o artilheiro, se eu não me engano, é o Ricardo Goulart, do Cruzeiro. Eu acho que é um jogador muito regular, tem feito a diferença lá no Cruzeiro e, infelizmente, agora sofreu uma lesão, né? Foi convocado para a seleção brasileira, mas por causa da lesão, aí o Kaká foi convocado no lugar dele. Eu acredito que o Ricardo Goulart é muito mais impactante para o Cruzeiro neste campeonato do que o Robinho. Tem sido realmente um destaque, mas acho que ainda é muito cedo julgá-lo como o melhor jogador atualmente. Então hoje você fica com o Ricardo Goulart, é isso? Ricardo Goulart. Eu gosto muito do Fê, Ricardo manda bala. Goulart, mas eu não considero. Eu acho que o Everton Ribeiro é muito mais importante. Em segundo lugar, eu coloco o Conca. E a gente não pode esquecer também do Diego Tardelli, que também faz muita diferença hoje no Esse é o do Atlético Mário Mineiro. Cardoso. Eu acho também o Diego Tardelli. Mas entre os três, a minha preferência é o Everton Ribeiro. Eu discordo do Robinho pelo seguinte. Realmente, para o Santos, pelo tempo curto também, mas eu não acho que o Robinho tenha um destaque a ponto de ser o melhor do Brasil em atividade. Nos gols que ele fez Pelo no tempo, campeonato. mas tudo bem, foi só ele golaço. fez um período curto, eu concordo com você que ele fez um golaço, mas assim, não é justificativa para ele ser Eu considerado uso o o meu melhor. critério, mas eu uso o meu critério é o seguinte, é um jogador diferenciado que faz a Não, diferença que ele tem recursos, dentro do time. que ele tem Igual o recursos, Ricardo isso não se Goulart discute. e o Everton Ribeiro são dois excelentes jogadores. Pela irregularidade, o Everton Ribeiro seria, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil. Porém, o coletivo do Cruzeiro é muito forte. Se você dá 10 para o Everton Ribeiro jogar no Flamengo, não vai render um bom futebol. Se você dá 10 para o Everton sei. Ribeiro jogar Discordo no de Palmeiras, você. não vai render um bom futebol. Eu acho que o Olha, Everton Ribeiro, O Palmeiras é Não. difícil mesmo. ele se casou com o time do Cruzeiro pelo Isso eu coletivo, pelo esquema tático que o Marcelo Oliveira Não, implantou dentro do time do Belo Horizonte. Deixa eu falar do Então, Everton não, Ribeiro aqui rapidinho, uma coisa. um detalhe muito importante. O do Robinho. O Robinho, ele é sim o diferenciado. É um jogador que, se der a 10 ou a 7, que ele joga hoje no Santos, ele vai resolver o problema do time. O Santos conseguiu recuperar aquele futebol vistoso do Campeonato Paulista, no qual foi vice-campeão. Né? Trouxe de volta o Giovano. O Gabriel faz um ótimo Campeonato Brasileiro. Depois que o Robinho entrou na equipe, o futebol do Gabriel rendeu. É um time ousado, é um time que ainda falta encontrar um equilíbrio defensivo na sua equipe, mas ofensivamente o Robinho é a válvula de escape, podemos dizer, desse time do Santos. Eu só não discordo da questão do Everton Ribeiro, que se ele entrar em qualquer time, não é bem assim. Eu acompanho a carreira do Everton Ribeiro há muito tempo. Eu vi ele lá no São Caetano, lá atrás. A revelação do Corinthians. Isso. Revelado Na no verdade, Corinthians. ele veio E era lateral empréstimo do esquerdo. Corinthians. E ele é lateral esquerdo. Aí ele começou a ser colocado como meia. E assim, a gente olhando assim a carreira dele, ele passou pelo Coritiba, ele foi muito bem lá. Então ele teve uma evolução assim, e hoje ele está realmente no auge do nível dele, né? Ele realmente. Eu acho que ele, se ele tivesse, por exemplo, no Corinthians ou no São Paulo ou qualquer time Mas um são pouco mais, mas é característica. Estruturado. Mas é característica do jogador. Também não adianta. O Everton Ribeiro ele é um jogador técnico, de passes longos, de raciocínio rápido. Ele faz o time andar com os passes que ele produz em jogo. Então, é claro, se você tem um time que não tem movimentação, Não se esquecemos, ele o Cruzeiro ficou 3 rodadas sem o Ricardo Goulart e sem o Everton Ribeiro e conseguiu manter a Sim, média porque de o time é pontos e muito sequência de bom. vitórias. Porque Porque o o time é coletivo, elenco, né? o coletivo é o muito time é forte. muito bom. Esse é o ponto Mas do Cruzeiro. eu acho que ele, ainda assim, ele se sobressai
por esse aspecto, talvez se não tivesse eles, ele ficar 6 meses de fora, talvez o desempenho do Cruzeiro naturalmente cairia. Eu entendi o que o Jacobucci quis dizer. Acho que ele quis dizer que o Everton Ribeiro faz menos diferença para o Cruzeiro do que o Robinho para o Santos. Sim, com certeza. mas a gente não Esse está é o avaliando aspecto. quem faz menos diferença Não, para o é que time. foi o critério que ele usou. A gente está pra avaliando designar quem é o Robinho melhor do jogador. futebol brasileiro. Eu acho o Everton Ribeiro o melhor. Vou citar outro exemplo. Quando o Wesley despontou no Santos, com aquele time ajustado, com o Paulo Henrique Ganso, com o Elano, com o Robinho, com o Neymar e com o menino André, no time do Dorival Júnior, o Wesley era considerado como o melhor volante desse país. Era um volante que sabia marcar e sabia sair pro jogo e chegar com uma qualidade. Depois que saiu do Santos e foi Palmeiras, me fala o futebol. É o futebol. Não, mas aí É um- mudou a situação. Então, o jogador mas também mas mudou. porque o time era entrosado, era bem encaixado. O coletivo Mas- era muito Então, forte. Mas será? eu acho que não é. Mas eu não acho que porque ele foi pro Palmeiras que diminuiu. Não foi esse o Não, o motivo. jogador qualificado, Eu mas acho que o caiu o jogador. rendimento. Acho que o próprio jogador relaxou. Acho que foram um monte de circunstâncias que levaram à queda do rendimento. Não foi simplesmente porque ele saiu do Santos, que era um time Não. estruturado, e veio Mas para é o um- Palmeiras mas numa é- outra não, situação. Mas é um jogador que não vai resolver a vida do Palmeiras no setor do meio-campo. Sim, É nesse ponto que eu mas, quero- mas a situação dele hoje, você nota que a motivação dele hoje é outra. Não é a mesma que ele tinha quando ele apareceu no Santos. Será então, Então não dá Ale? para avaliar as duas situações em Ser- momentos diferentes. Será então, Ale, que para a gente responder essa pergunta, a gente pode responder com depende? Depende de que time o cara tá para ele ser o melhor jogador do Brasil ou não? Ah, eu acho que isso faz toda a diferença, né? O coletivo, quando encaixa, ele contribui muito mais para o atleta mostrar o seu potencial, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras, vamos pegar o exemplo do Palmeiras. O Valdívia já é um caso complicado porque tá com uma série de lesões, né? Mas se você colocar um jogador que não está com um bom elenco, não está bem motivado, não está encaixado, ele se queima. Já, a gente pode... Me ajudem aí a O lembrar de próprio goleiro exemplos. Fábio, para mim, é um exemplo disso. Por Que ele é exemplo, bom, em ele é bom 2002, o goleiro. Ricardinho saiu do Corinthians jogando fino na bola, 0-10 no São Paulo e não jogou. Então, exatamente. Mas ele Não tomou um grande boicote futebol. também, né? Foram- Tomou boicote também. mas perto... Foram perto outras do que o time do situações, né? Corinthians Então, o tinha. coletivo é muito importante É. para o Então- jogador então mostrar depende, o pelo menos potencial. chegamos Claro. ao Lógico, resultado que o depende do coletivo time que é ela tá. importante. O sistema que o treinador implanta dentro do seu time é o fator fundamental para o jogador se O destacar. Ricardo Goulart é um bom exemplo. Por exemplo, ele começou aqui no Santo André. Poucas pessoas sabem disso. Sim. E eu já narrei assisti muitos vários jogos dele. E ele não parecia ser não tinha pinta que seria um grande jogador para ir para a seleção. Sim. Era um jogador regular. Bom, até um é. bom, mas Um não bom jogador, acima mas da média. Não parecia aquele jogador, nossa, esse garoto vai para a seleção, vai estourar, vai para a Europa. E aí ele foi para o Internacional, ficou na reserva há muito tempo lá, Verdade. e ele foi ganhando oportunidades, foi melhorando de carreira, melhorando com a sua carreira, e o Cruzeiro foi lá e o contratou. E hoje é um grande jogador porque se encaixou no time do Cruzeiro, um elenco fantástico. Faz diferença também. Faz no diferença, é uma peça fundamental, e por isso os valores se uniram, né? Deu certo, deu liga, né? Como se fala no futebol. E vou Funcionou citar a outro química. exemplo, rapidinho. Fernandão saiu do Internacional, fazedor de gols, veio para o São Paulo, porque o São Paulo carencia de atacantes, não deu certo. Então depende mesmo do time que o cara tá, do esquema que o técnico usa, das condições que ele enfrenta dentro e fora de Sim, campo, sim. para você ter o Por melhor isso que eu jogador coloco A hoje. integração Robinho dele com a à frente. equipe em si também. Então são critérios que a gente precisa usar para aproximar. Sim. Mas acho que o debate está bacana. Daqui a pouco eu já vou ouvir o internauta lá. Quero só colocar o brasileiro aí rapidinho. A gente não vai analisar tudo, evidentemente, até porque a gente analisou na Web Rádio ABC, webradioabc.com.br, todo domingo. Quarta, sábado e domingo, Jornada de Esporte na Rede. E agora, depois da Jornada do Domingo, tem o Esporte na Rede Rádio. Então a gente analisou lá. Só para pelo menos, se alguém quiser falar alguma coisa da rodada de amanhã, pelo menos. Tá aí então, ó, final de semana, Palmeiras 4, Chapecoense 2. Esse jogo foi na quinta-feira, depois tudo no sábado por conta das eleições, Flamengo 0, Santos 1, Coritiba 1, Atlético Paranaense 0 no Atletiba, Grêmio 0, São Paulo 1, o time do Rio de Janeiro 1, Bahia 1, Vitória 2, Botafogo 1, Corinthians 3, Sport 0, já é na outra página, Corinthians 3, Sport 0, Criciúma 3, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 2, Internacional 1, que a gente transmitiu lá pela Web Rádio ABC, Goiás 1, Figueirense 0, classificação. Cruzeiro 56 é primeiro, depois vem Inter 47, São Paulo 46, Atlético Mineiro 43, hoje fechando o G4. Grêmio também 43, mesmo número de pontos do Corinthians. O time do Rio de Janeiro com 41, Santos 39, Sport 36 e Goiás 33. Figueirense 32, Atlético Paranaense 31, Flamengo 31, Bahia 30, Palmeiras 28, Chapecoense 28 e aí a zona da degola com Vitória com 27, Criciúma 27, Botafogo 26, Coritiba 26. A rodada então, portanto,
Amanhã, quarta, para você que vê o Esporte na Rede ao vivo, 7h30, no Couto Pereira tem Coritiba e Criciúma, jogo do rebaixamento total, né? Os dois times lá precisando sair. São Paulo e Atlético Paranaense jogam no Morumbi no mesmo horário, Botafogo e Palmeiras no Maracanã. Outro jogo, 6 pontos. Também. Outro jogo do rebaixamento, também 7h30. Vitória e Goiás no Barradão, 9 da noite. Na outra página tem Grêmio e Sport na Arena Grêmio às 10, Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli também às 10 e um grande jogo entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão também jogo. às 10. Transmissão da Web Rádio. Então com transmissão, quem vai narrar, Pia? Bruno Gonçalves. Grande, Bruno. Na quinta-feira tem Santos e Bahia na Vila Belmiro 7h30, o time do Rio de Janeiro contra o Atlético Mineiro no Maracanã também 7h30 e às 8h30 jogam Chapecoense Internacional na Arena Condá. Uma palavrinha sobre a rodada de amanhã, vocês querem dar? Botafogo e Palmeiras, né? Jogo pro Palmeiras, a gente estava até discutindo isso antes, né, do programa, que qualquer resultado, empate ou uma derrota para o Palmeiras complica demais. Então o Palmeiras vai ter uma sequência aí, já o Grêmio no sábado, depois o Clássico no outro domingo contra o Santos. Então, aí é só pedrada, Corinthians, só pedreira São mesmo. Paulo. Se o Palmeiras conseguir 6 pontos nessa sequência de 3 jogos, eu acho que o Palmeiras adeus consegue a zona de escapar. rebaixamento, escapar. Mas o grande confronto foi contra o Figueirense, né? Sim. Que por culpa do brincalhão Valdívia aí, que a diretoria quer renovar o contrato, não levou os 3 pontos lá. Sim. Ali podia ter tentado sair mais do rebaixamento. 4 minutos e 50, né? 4 e 40. 4 minutos e 40. Que tomou 3 gols. Impressionante. E realmente o Palmeiras é a vida mesmo do Palmeiras. Ali amanhã a gente vai estar ciente de como o Palmeiras vai continuar nesse Campeonato Brasileiro, se é com chances de escapar ou se realmente vai confirmar aí o rebaixamento. E o Palmeiras que terá o retorno do Fernando Praz agora e também do Cristaldo como titular no ataque palmeirense. É bom destacar, agora é um erro de planejamento da diretoria, né? Que trouxe Givanildo, o nome do goleiro? Jailson do Ceará, porque um mau momento do Fábio e também do De Aula, trouxe o Jailson para jogar e o Fernando Praz retorna agora recuperado da lesão. Será que ninguém da diretoria, do departamento médico ou da comissão técnica conversou antes de trazer o jogador que é reserva do ABC? Porque não foi questão de uma semana. O Palmeiras contratou o jogador semana passada. E agora vai ter o retorno do Fernando Praz. A necessidade de ter trazido o Jailson? Pra mim, inexplicável. Inexplicável a contratação do jogador. Tá inteiro desorganizado. É inadmissível. É o desespero, né? Fala aí, Ale, um pouco da rodada. Uma rodada muito interessante, o destaque aí para o jogo do Palmeiras, que é o jogo da vida, tem que vencer. Na minha opinião, se ele quer se manter na Série A do Brasileirão, é um adversário direto, que está cheio de problemas. O Botafogo, né, dispensou recentemente 3 jogadores que eram considerados importantes para o elenco. Eu acho que o Palmeiras tem que vencer de qualquer maneira se ele quer aspirar, pelo menos, escapar do rebaixamento. Agora, outro jogo muito importante é o do Corinthians e o Cruzeiro. Se o Corinthians também quer voos mais altos neste campeonato, tem que vencer o Cruzeiro. E também vai ser um jogo importante para os outros times que estão ali só de olho, de longe ainda, distante, mas estão de olho ainda na primeira colocação São Paulo do pega o Brasileirão. Atlético Paranaense, 3 pontos no bolso? Já não. São Paulo costuma se complicar em jogo assim, viu? Não sei. O São Paulo tá meio irregular, eu acredito. Eu não sei o que aconteceu. O São Paulo estava numa sequência muito boa. Depois desses 4 jogos que ele ficou sem vencer, ele parece que perdeu a confiança, né? Parece que ficou um time vulnerável novamente, emocionalmente falando. Um time lento, um time com dificuldades de até criar jogadas. O quarteto que estava funcionando muito bem, parece que perdeu a vontade. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi um problema interno, um problema de diretoria. Tudo combinou na saída do Juvenal. Começou a briga do presidente com depois o Juvenal. Teve o problema do Muricy também. O Carlos Miguel Ardar com o Juvenal também. A influência da saída do Muricy por problemas saúde, né? cardíacos, né? E outro detalhe que ninguém se lembra. Foi o Luiz Fabiano, após o jogo contra o Coritiba, mostrar a insatisfação de estar no banco de reservas. Isso também. Ou seja, não mostrou, atrapalha. Porque mais do que a briga política, isso atrapalhou demais, porque é um atleta que está voltando de contusão, aí você tem o Kardec, o Pato, o Ganso, o Kaká, que está fazendo a diferença. Estão jogando melhor, muito melhor que ele, rendendo muito melhor. Na minha opinião, ele desrespeitou esses 4 jogadores, mostrando a sua insatisfação e jogando o treinador contra a torcida e contra a mídia. Isso reflete no elenco. Danada. Aí o que aconteceu? No jogo da Sul-Americana, foi displicente, irresponsável, dando um soco no jogador chileno, porque foi proposital. E aí, não dá
Não dá E pra lembrando contar. que é um dos não- maiores salários do São Do Paulo. São Paulo. Luiz Não dá pra Fabiano- contar Luiz com um Fabiano jogador e o Valdívia como esse. podem dar as mãos, Sim, viu? ambos. Aí- Mas é bom lembrar que pelo menos o São Paulo vem de recuperação, ganhou esse jogo Sim. pela Sul-Americana Sim, também de semana e do contra o Grêmio. Grêmio. Grêmio E lá, ganhou né? do Grêmio Que não um é baita fácil. jogo na Arena E Grêmio. não podemos também deixar de mencionar o Fluminense Atlético Mineiro, que também é um jogo que vale ali a briga importante. lá Jogo pra de 6 cima. pontos. Então também é muito importante. Acho que vai ser legal os jogos, principalmente o Cruzeiro e o Corinthians amanhã vai ser um belíssimo jogo. Muito bem. Rapidinho. O Bruno falou que quinta-feira a Vila Belmiro vai parar porque vai sair uma carreata lá de Salvador. Tô falando sério. Vai Jacobut, vir mais ou menos deixa 3 eu mil tocar o programa, torcedores da Jacobut. Bahia. Já começou Aproveite e a atrapalhar passe aqui. pelo nosso site esportenarede.org, clique lá, acesse nossos vídeos, acesse os nossos outros canais de comunicação, ache o nosso canal no YouTube, no Facebook, nossa fanpage, esportenarede.org, clique lá também. Luciano e Bruno, participação do nosso amigo internauta Vamos lá. então. A primeira participação da noite é da Juliana, como sempre, ela aqui de São Bernardo do Campo. Um beijo, Ju. Ela quer saber do nosso querido Alexandre Furtado, se ele está namorando, se ele está casado, né? Parabéns, Furtado. Não basta vir um gatinho no programa, Ó. que você quer saber. E aí, Alexandre? Eu estou solteiro. Olha, Tá aceitando currículo ou não? Ah, pode mandar. Manda lá no Face. Adicionar lá no. Olha lá. olha temos lá. aqui o nosso querido Toninho do Busão. Um beijo pro Toninho. Grande Que Toninho. hoje, faz 2 semanas já que eu não vejo o Toninho. Um beijo pro Toninho e pra toda a família. Ele dizia aí, rapaziada, tudo bem? Ele disse que o nosso convidado é um gatinho. Ó lá. Ô, Toninho, adiciona ele no Facebook Beleza, também. Toninho, o que você tá pensando, Toninho? Adiciona Poxa, o rapaz no. espera- Toninho tá Esperava muito isso sem de você. vergonha, viu, Tá vendo? Toninho? Ele Lá- diz aqui que as filhas dele estão todas assistindo o programa. Um beijo para todas. Ele diz que todas estão amando o Alexandre Ó. Furtado. Ah, O aí sim. garoto- Agora eu É. entendi, Alexandre Toninho. Furtado é o tipo garoto capricho. As meninas Não. querem. Ó, querem- fio, Garoto hein? capricho. Ô, Viu, Toninho, aí sim. eu achei que você tinha me achado bonito. Aí eu já comecei a estranhar. Mas como você falou das filhas, aí tudo bem. Fala pra elas fala, mandarem o filha. currículo no Face também. Manda. Toninho, Funciona é um assim, palhaço. Toninho. Manda currículo, aí pega uma senha, depois o negócio vai andando. lá, tá vendo? O negócio Não é é assim. assim, né? Não é assim, Na não. situação do Ale, é assim sim. É. Manda currículo, pega uma senha, aí devagar a fila vai andando. Temos aqui o Vai lá. André de Santo André, Bruno. ele quer saber o seguinte, ele quer saber do Alexandre Furtado o que é mais complicado, né? Se, no caso, apresentar um programa de esportes, não sei se você já apresentou, teve a oportunidade, ou um programa de variedades. Ele diz que já te acompanhava desde a época da TV ABCD, manda aqui abraços a todos, ele diz que está adorando o programa, um grande beijo pro André de Santo Olha aí. André de Santo André. André, Isso. ô André, um abraço, obrigado aí pelo que você acompanha a minha carreira, fico feliz com isso. Olha, qual é o programa mais difícil? Olha, eu gosto mais de entretenimento, então acho que variedades é mais a minha cara. Mas não vejo problemas de apresentar um programa de esporte. Eu gosto muito de acompanhar o futebol, principalmente da região. Agora estou me adaptando ao jornalismo, que é uma coisa completamente diferente que eu nunca tinha feito na minha carreira. Mas eu prefiro apresentar um programa de entretenimento, é mais minha praia. Isso aí, um dia veremos ele no SBT, lá no Caso de a Família. última. No lugar da Cristina Rocha. Ele e o Mansone. Ele e o Mansone. Ele e o Para Mansone. uma boa dupla. Você é um picareta, viu, Eduardo Mansone? O senhor me deve uma visita aqui no Esporte Ele na vai Rede. estar lá só informando Vai- a audiência. vai lá, Luciano. Ó, o Ibope tá subindo, o Ibope tá subindo. A Fabiana de Campinas, um beijo para todo mundo de Campinas. Ela diz que está adorando o programa. E ela quer saber do Alexandre Furtado se ele imita o Celso Portiolli. Se já falaram para ele que ele é parecido com o Celso Portiolli. Todo mundo fala isso, né, Alexandre? Ó, Portiolli, Bate, agora estão me chamando de Bate. Não, você é verdade, a cara do Bate. gente. Porque eu tô fazendo jornalismo, então já estão falando que eu sou o Bate do ABC. Portiolli, falam o que mais? Já me chamaram. Rodrigo Faro, já mistura tudo aí, mas eu não imito ninguém. Olha, quem que você gosta de como apresentador no, Quem eu no gosto? entretenimento? Luciano Huck, Faro, Gugu. Pra mim, o maior Silvio mestre Santos. mito é o Silvio Santos, né? É inquestionável. É o de todos Sempre- nós, meu também. Sempre acompanhei ele desde a minha infância. Teve Minha a avó. oportunidade de estar frente a frente Não. com ele ainda não? Não. É um sonho ainda que eu difícil, tenho que hein? conhecê-lo pessoalmente, mas é difícil. Olha, se eu Quem fosse sabe eu você, vou lá na porta do Jaça, né? se Nossa, você, eu encontrei ia ele até lá. a porta do Jaça, sabe? Eu ficava na porta do SBT lá com uma plaquinha, porque, olha, se você entra no SBT, Vai com o realmente Você não Mansone sai que mais. ele, É, que ele indica lá a, Pois sala é, do, a tem salinha do muitos sul. contatos lá no SBT, eu tenho que colocar lá no meio. Então, o Silvio Santos pra mim é o maior mito, mas tem grandes apresentadores que têm se Hoje destacado. tem né? essa no- O Portiolli, querendo ou não, o pessoal fala, pô, tá vendo, tá imitando ele. Mas ele é um bom Ele é um baita apresentador. né? Ele, de improviso, é uma coisa sensacional. Porque o que eu avalio muito é o improviso dos caras, né? Porque colocar um TP na frente é a coisa mais fácil do mundo.
Mas gente que não usa, por exemplo, o Jô Soares. O Jô Soares ele não usa muito TP. Ele tem, claro, uma equipe por trás que o ajuda muito, passa a ficha do convidado, né? Mas ele não usa muito. Agora, tem outros apresentadores que são destaques que, olha, se tirar o TP, meu Deus, só Jesus, viu? No esporte tem muitos desses aí, viu? Tem muitos. E o Faustão usa aquele papelzinho lá que ele até mostra, né? O papel de pão sim, do papelzinho. Que pão. só ele Uma entende, fichinha. né? Porque aquela letrinha Uma fonte 6, tamanho 6. parece uma nota fiscal, né? Um cupom fiscal aquilo. Acho que ele tira lá da padaria o cupom fiscal e escreve Risca lá. no verso, é. Vai lá, Luciano, Ô, manda louco, bala. meu. Tem mais? Temos também o Brincadeira. Rodrigo de São Bernardo do Campo, ele está adorando o programa. Ele disse que, na opinião dele, não tem nenhum jogador bom na atualidade. Ele disse que já desistiu de torcer por algum jogador. É uma resposta. Deve ser palmeirense. Ele Coerente, manda aqui hein? um abraço pra todos. Ele manda um beijo pra mãe dele, a Ana Carolina Guimarães, que ela é de São Paulo. Ele disse que não vê a mãe aí há alguns meses. Um beijo, então, pra sua mãe e pra todo mundo da sua casa. Um grande Posso beijo. fazer Deixa eu só aproveitar comentário? rapidinho, Pé, aproveitar que a gente está na participação do internauta, então a gente já está se relacionando aqui com o internauta, para avisar você que normalmente vê o Esporte na Rede aqui toda terça-feira ao vivo, 10 para as 8 da noite, que nas próximas 2 semanas nós não teremos o programa ao vivo, porque a emissora vai estar em cobertura de eventos, tanto na próxima terça, dia 14, como na outra, dia 21. Então você não se assuste, isso vai acontecer, mas você pode se relacionar com a gente pela Web Rádio ABC, pelas nossas redes sociais, enfim, a gente não vai sumir não, mas essas 2 próximas semanas a gente não vai ter programa, só para você saber. Tem mais, Luciane? Rapidinho, Pé. É que eu queria fazer Temos a Ana Flávia, ela já participou outras vezes, Leandro, é de São Bernardo do Campo, ela disse que está adorando o programa. E a outra que também está sem esperança nenhuma. Ela acredita que não existem jogadores bons, que eles são todos estrelas. E ela está falando uma coisa, os jogadores querem mais saber com quem sai, com quem anda, aparecer na mídia do que jogar bola, realmente. Esse ponto é ela uma tá verdade. Agora, deixa eu falar uma Fala, coisa. Pé. A gente tava falando do São Paulo, do quarteto. Aí, esse domingo, não tinha futebol brasileiro, eu assisti um belo de um pedaço do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Bilbao. Aquilo é quadrado, meu. Aquilo lá, o que é aquilo? Aquilo é redondo, não é quadrado, né? Aquilo é redondo, aquilo joga é uma- demais, pô. Não, aquilo é fantástico. Cristiano Ronaldo fazendo 3 Ali é gols. redondo. Né? Tem o Bailey, tem o James Rodrigues. Quem que faltou do quadrado? O James, o Bailey, o Cristiano Ronaldo. É Benzema- Modric, o Benzema. O Benzema. Benzema. Então, assim, fantástico. Karim Benzema. Aí eu acho que as pessoas Benzema, o melhor centroavante do mundo hoje. assistem campeonato inglês ou campeonato espanhol, vê essas apresentações, aí fica um pouco descrente do futebol brasileiro, né? Normal, né? Mas realmente quando você vê jogos assim, dá dó daqui do futebol nacional, dá dó. Tem mais, Luciane? Bom, eu quero deixar bem claro aqui que quem não participou, Leandro, que Sim. participe pelo Facebook ao Dê os vivo canais de conversando comunicação comigo, aí. ou se não, pelo site da UpTV, tá? Lembrando que temos um e-mail também, que é o pgmesportnarede@gmail.com, pgmesportnarede@gmail.com. E temos aqui mais uma participação, que é do Carlos Alberto de São Paulo. Ele disse que nunca tinha assistido o programa, que está adorando. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Opa, Ele seja manda aqui bem-vindo. beijos para a mulher dele, que é a Geralda Rodrigues. Um beijo para a Geralda Rodrigues aí de São Paulo. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Bacana. Ale, a gente vai chamar automobilismo. Você curte automobilismo aqui também? Olha, vou ser sincero que atualmente eu não acompanho não, mas antigamente, quando o Época do Rubinho Senna. estava Ah, bem, Ele é novo, ele é novo. O Senna do morreu Senna. faz 20 anos, ele é novo. quando o Felipe Massa começou a se destacar, eu acompanhava, mas agora eu parei de acompanhar o automobilismo. Só acompanha se tiver brasileiro ganhando. Não é que nem eu que assisto Mas por foi- gostar, né? Mas foi o que disse o Reginaldo Leme no ano passado, em entrevista aqui ao Esporte na Rede, que a gente exibiu no comecinho desse ano lá na festa da CESP. Ele falou, é preciso que as vitórias dos brasileiros voltem, ou pelo menos do brasileiro que está lá, Na pro verdade, por brasileiro uma se questão animar um pouco cultural. mais. Na verdade, por uma questão cultural. Porque o futebol pode estar embaixo, o brasileiro vai continuar assistindo o futebol. Mas os outros esportes, não é só a Fórmula 1, os outros esportes têm que estar vencendo, tem que Mas ter o- alguém em destaque para despertar o interesse. Mas- É uma questão da nossa Por cultura. exemplo, Mas o vôlei, mesmo- né? Agora as meninas estão bem, O estão próprio time começando a masculino- falar de novo do vôlei e tal, mas Mas quando o Acho que time fez não um bom basquete- mundial dentro das proporções. Mas né? mesmo Basquete, no verdade. futebol, Basquete. tem gente que começou a ficar descrente como a Luciane Bruno, lá, a Agora com participação as opções do do futebol internauta. internacional, você vê lá aquele espetáculo. Champions League na semana, que só jogos, né, de excelência. E no final de semana você tem o campeonato inglês e o espanhol. Nem vou falar os outros, né? Mas eu acho que esses dois campeonatos. E Liverpool e Chelsea, hein? Então.
Te jogar Então eu vou chamar o Momento Motor aqui, Luciane. Se você tiver mais participação, você me chama daí, porque a gente vai falar agora do Momento Motor, longo, né? que é um pouquinho maior. E aí depois a gente vai encaminhar para o final do programa falando um pouco ou do vôlei ou da seleção brasileira. Vocês fiquem à vontade para falar do que vocês quiserem. Hora então da velocidade, Momento Motor aí na sua tela. Então é isso, Paulo Arnaldo Lima. GP de Suzuka, vai aparecer aí os resultados para você. Os resultados, né? Como ficou o grid de chegada, já está aí na sua tela. Lewis Hamilton ganhou com uma ultrapassagem ousada em cima de Nico Rosberg, ambos da Mercedes, então fizeram a dobradinha. Sebastian Vettel, o alemão da Red Bull, foi o terceiro. Tá de saída, Paulo Arnaldo vai falar sobre isso já. Daniel Ricciardo, australiano, também da Red Bull, foi o quarto. Diesel Button, inglês da McLaren, o quinto. Valtteri Bottas, um finlandês da Williams, o sexto, fazendo dobradinha aí com Felipe Massa, que foi o sétimo também da Williams. Nico Hülkenberg, o alemão da Force India, o oitavo. Jean-Eric Vergne, francês da Toro Rosso, o nono. E Sérgio Pérez, o mexicano da Force India, o décimo. Classificação do Mundial de Pilotos está assim agora. Lewis Hamilton abriu 10 pontos de diferença para o Nico Rosberg, 266 a 256. Daniel Ricciardo tem 193, é o terceiro. Sebastian Vettel é o quarto com 139. Fernando Alonso com 133 é o quinto. Valtteri Bottas, o finlandês, com 130 é o sexto. Jenson Button, o inglês, com 82 é o sétimo. Nico Hülkenberg, alemão, com 76 é o oitavo. Felipe Massa, o brasileiro, aparece em nono com 71. Sérgio Pérez, o mexicano, é o décimo com 46. A próxima prova é circuito novo. Você vai ver aí na sua telinha. Na próxima telinha. Acabou? Não tem telinha? Não tem telinha. Ah, esqueci de colocar então, Paulo Arnaldo Lima. É porque eu não sabia o número de voltas, mas é o circuito de Sochi, na Rússia, tem 5.853 metros, no próximo dia 12, dia das crianças, às 8 da manhã, 53 voltas. Horário melhor, Fala, Paulo Arnaldo. Horário corrida, melhor. né? 3 da manhã foi balada, hein? Nossa, nem fale, né? Ainda corrida com chuva, dá um sono, rapaz, na frente do sofá, na frente da televisão. Bom, vamos falar, vamos dividir em duas partes, né? Obviamente, vamos falar um pouquinho da corrida. A corrida até foi muito disputada. Começou com aquele tumulto, questão da chuva, né? A chuva estava forte, aquela aproximação do tufão, foi a grande preocupação, né? E acho que até depois a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso também, de certa maneira, influenciou lá no acidente lá também na frente, né? Porque com a aproximação do tufão lá no Japão e o aumento da chuva, também ficou aquela preocupação, vão antecipar a corrida vai acontecer no sábado, né? Chegou até a se cogitar. E, no fim, eles mantiveram o mesmo horário, o horário original. Chegou às 3 horas da tarde, o horário local, a chuva estava muito forte. Houve ali até a volta de apresentação, porque, de fato, não houve a largada. E, mesmo na volta de apresentação, como a chuva estava muito forte, alguns carros escapando da pista, com a velocidade reduzida, né? Foi até um caso da Caterham, acho que foi o Marcus Ericsson, se eu não estiver enganado, acabou escapando na volta de apresentação, teve que parar da bandeira vermelha e a corrida começou para valer quase meia hora depois, né? Foi às 3h25. E com tudo isso, né? Lembrando que 3 horas da tarde, local, chovendo, e anoitece no Japão às 5h30 da tarde. Então, ou seja, quando aconteceu o acidente lá na volta 44, existia a preocupação de cumprir até a final da corrida, e porque a luz natural já estava indo e ia chegar uma hora que ia ter que parar a corrida porque não ia ter condições de visibilidade, né? Mas vamos falar da corrida, que eu achei a corrida até interessante. Tiveram muitas ultrapassagens, a chuva diminuiu, então houve condições de ter a corrida. Até porque os pilotos utilizaram os pneus intermediários em boa parte da corrida, e a grande disputa foi realmente entre o Rosberg e o Hamilton sempre esteve melhor, né? Na chuva ele guia melhor, ele guia bem, ele ameaçou o Rosberg, ele chegou a dar por 2 vezes escapar da pista, mas conseguiu fazer uma ultrapassagem ousada. Outro também que merece um grande destaque foi o Daniel Ricciardo, que fez uma ultrapassagem maravilhosa em cima do Felipe Massa, né? E conseguiu chegar ao pódio, conseguiu até o 3º lugar. E a briga pelo campeonato fica mais quente. O Hamilton, acho que entra agora com mais favoritismo, está 10 pontos à frente, então ficou muito bom para ele. Que algumas etapas a gente achava que o Rosberg estava tomando conta da situação e o Hamilton já conseguiu reverter. Então agora vamos acompanhar a corrida na Rússia para ver como vai ficar, mas a briga deve ir para as cabeças até o final.
E sobre o acidente, E né? lembrando, né, PA, que a última corrida vale o dobro de pontos. Exatamente, Né? lá em Abu atitude Dhabi. do CBF, da Isso. FIA, a última corrida vale o dobro. Agora, falando em si do acidente, vamos ponderar a seguinte situação. Houve uma evolução monstro em termos de segurança de competição de automobilismo e, sobretudo, na Fórmula 1. Desde 94, quando houve a grande tragédia, o falecimento do Senna e do Roland Ratzenberger, de lá para cá houve muitas evoluções e poucos acidentes com traumatismo craniano. Nós tivemos do Karl Wendling, uma semana depois, ou 15 dias depois da morte do Senna, naquele GP de Mônaco, que foi posterior ao GP de Imola. E de lá para cá, vamos desconsiderar até o acidente do Karl Wendling, a gente pode observar que teve o acidente do Luciano Burti, lá na Bélgica, em 2001, com traumatismo craniano. O do Kubica, lá no Canadá, que foi aquele acidente horroroso de ver, mas alguns dias depois, ou algumas semanas depois, o Kubica já estava acelerando de novo. Teve aquele acidente mais grave do Massa, que não foi um traumatismo craniano, mas, né, de certa maneira, ele correu o risco de perder o olho. E agora esse acidente. Né? Então foi muito tempo, passaram-se mais de 20 anos sem um acidente fatal na Fórmula 1. Então isso comprova que realmente os procedimentos, a condição de pista, os carros melhoraram demais. Mas é ainda um esporte de risco. Isso a gente também não pode deixar de falar. E sobre o que aconteceu diretamente no acidente do Jules Bianchi, acho que até a questão do horário, de cumprir, acho que isso pode ter atrapalhado um pouco aos fiscais, aqueles que tomam conta da corrida, não são os fiscais de pista, são os fiscais, né, do centro ali de controle. Então, devia estar aquela pressão tremenda, não, a corrida precisa ir até o fim, não pode pôr safety car, todas aquelas coisas que a gente sabe que deve ter interferência. E o Adrian Sutil acabou escapando na volta 42, quando a chuva apertou demais. Aí houve o resgate, que é um procedimento normal para quem não acompanha a Fórmula 1, é acionada uma bandeira amarela num posto anterior ao local do acidente, ou do local onde o carro está sendo resgatado. São duas bandeiras amarelas que ficam ali de sinalização para que o piloto reduza a velocidade naquele trecho. Houve esse acionamento, e o posto que fica posterior, ele é dado a bandeira verde para o piloto retomar a aceleração e a condição normal. Estava chovendo muito forte, os carros estavam com pneus intermediários, e aí, no momento do resgate do trator, infelizmente o Jules Bianchi acabou escapando numa curva perigosíssima e acabou colidindo a 200 por hora. Sobre o trator, eu nunca me senti confortável em ver a corrida continuando mesmo com esses procedimentos, independente se está chovendo, se está com pista seca, eu sempre achei arriscado. E esse risco existe, a gente falou sobre isso antes do programa, por mais que seja mínimo, está aí, o acidente aconteceu, e com condições de chuva, com certeza esse risco aumentou até vir, infelizmente, a acontecer. Né? Então, primeira coisa, o que eu acho que deveria mudar? Tem carro que precisa ser resgatado, ainda mais em condições de chuva, tem que entrar o safety car. Não tem conversa. Precisa retirar um carro. A gente tem uma coisa que poucas pessoas comentaram, ou quase ninguém falou. Inclusive, os fiscais que estavam cuidando do resgate do carro correram sério risco de terem sido atropelados. Ali seria a morte na certa, ali, esmagado. Então, e aí poderia ter tido consequências mais sérias. Então, a condição da pista, ela se precisa de um fiscal ou entrar algum equipamento para retirar, içar esse carro, retirar, porque ele também não pode permanecer o carro ali, porque é perigoso. Sim. Então, tem que se adotar um procedimento maior de segurança, e eu não vejo outra saída no safety car. Na condição de chuva, na condição de pista seca, é questionável, mas você pode falar, na condição de pista seca, poderia continuar a corrida. E se tiver um óleo na pista, naquele trecho também? Né? Então, eu acho que, tenho certeza que depois desse acidente, o pessoal da FIA vai repensar muito nisso, precisa. Acho que a investigação vai ser super válida. Eu acho que, certamente, teremos mudanças. Infelizmente, o Jules Bianchi, pelas notícias, pelo que eu dei aqui de destaque inicial, dificilmente vai conseguir voltar a guiar um carro de Fórmula 1. É uma pena, era um talento, um garoto de 25 anos, que teve a carreira gerenciada pela academia da Ferrari, estava sendo preparado para um futuro aí, estar guiando na Ferrari, fez milagre, pontuou com uma equipe Marussia, que é a pior equipe, junto com a Caterham, a pior equipe da Fórmula 1,
e, infelizmente, muito jovem, de repente está encerrando a carreira e lutando agora pela vida, né? Só para não passar batido, o acidente do Andrea de Césares, né? Foi uma fatalidade no domingo, né? Ele que guiou para a Fórmula 1 na década de 80 e um pedacinho da década de 90, sofreu um acidente de moto aos 55 anos, numa rodovia nas proximidades da cidade de Roma. Ele que estreou na equipe Alfa Romeo, passou por McLaren, passou por várias equipes. Ele era até filho de um diretor da Philip Morris, até a Marlboro estampou as marcas ali nos carros de Fórmula 1 muito por conta dele. E acabou, infelizmente, falecendo, uma figura que muitos do meio da Fórmula 1 gostavam muito. Realmente foi um domingo difícil, Leandro. Isso aí, que pena. E a gente espera aí que realmente a Fórmula 1... Hoje eu falei bastante, né? Mas foi bem esclarecedor e bem necessário. Ale, você que é nosso visitante ilustre vai poder escolher o último tema. Você quer falar de Brasil, vôlei, amanhã começam as eliminatórias, é isso? As meninas começam... O Brasil a joga contra a China e República Dominicana, né? Isso, mas amanhã é contra a China. Então, mundial, acho que se eu não me engano mas contra a gente China, é contra a China. então é. Então, 12:30. Mundial de vôlei feminino, 12:30, então Isso. você pode acompanhar já. Ou então seleção brasileira que enfrenta a Argentina dia 11, Ale. Fica à vontade. Vamos falar de seleção, né, brasileira. Manda Eu acho bala. que a Argentina... As duas são né? seleção brasileira. As duas né? são, é verdade. Mas futebol, né? O Brasil agora tentando encontrar um novo time, né? O Dunga está começando, é um início de trabalho, começou do zero. Então não tem muito o que discutir. A gente vai comentar, mas não tem muito o que discutir. Teve muito que repor também, né? Essas teve problemas de contusões. lesões, aí o Ricardo Goulart teve que ser cortado. O outro jogador, o Ramires, teve que ser cortado por causa de lesão. Aí chamou Fernandinho foi o cortado Souza, também, né? o Souza acabou indo. o Kaká, o Rômulo, Souza. Ramires, o Souza e o Ricardo Goulart e o Kaká. Por outro lado, é até bom também para dar oportunidade a outros jogadores Sim. para ele ver também outra tática, para ele ver outra forma que o time Vai vai ser jogar. mais Você experiência do acha que... que o Dunga está no caminho para renovar o futebol brasileiro, Ale? Depois daquela chacoalhada na Copa do Mundo? Eu acho que ainda é muito cedo para ter essa posição. Eu não sei se ele é o cara certo, o ideal para renovar o futebol brasileiro. Não vi muita diferença do time da Copa nestes primeiros jogos que ele já dirigiu a seleção. Ainda é muito cedo. Mas, na minha opinião, eu acho que ele ainda não era o cara ideal para fazer esse tipo de trabalho, não. A gente fez um debate bem amplo sobre isso aqui. Precisa mudar muita coisa no futebol brasileiro. Né? Precisa. Não é O só o problema, o técnico, buraco né? é mais embaixo. É muito mais embaixo. Não é Querem só falar o de técnico. seleção? Eu queria falar rapidamente do vôlei, Posso se me começar com o permitir. Jacobucci? Então, Só pra fala falar do de seleção, futebol aí e você fala fala do do vôlei. vôlei. Então, tá ok. Vai lá, Jacob. Seleção brasileira, eu acho que o Dunga está olhando muito mais para o futebol brasileiro, porque Souza, Marcelo Groy, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Elias, Gil, Robinho, Kaká, são jogadores que estão atuando no futebol brasileiro e vem sendo destaque na seleção. Esse amistoso é um amistoso para a CBF, ganhar uma grana, porque não vale absolutamente nada. Se quiser, E atrapalha os times que estão em fase E importante atrapalha, de campeonato porque aqui. não- Porque o Copa do brasileiro Brasil. não para, né? Ah, O São pelo Paulo, amor de por Deus, exemplo, gente. foi detalhe. extremamente prejudicado. Pelo Nossa. amor de Então, Deus. detalhe, se quiserem promover o evento, né, esse Clássico das Américas, centenário, porque vai completa 100 anos, né, de Brasil e Argentina, e 100 jogos também de Brasil e Argentina, por que não fazer aqui no Brasil? Até porque o Brasil vive uma ressaca de Copa do Mundo, precisa trazer o torcedor brasileiro de volta, mas, por que não? Com a arena moderna, poderia ter trazido e valorizar o evento e trazer de volta a seleção brasileira. Mas como a CBF vai se dar muito bem com esse amistoso, joga lá na China, 9 horas da manhã, um horário que duvido muito E que vai depois dar na muito- Malásia, né? vai dar uma audiência Contra o Japão. né? significativa para a televisão brasileira. Então seja um amistoso, infelizmente, E que, na minha desgasta os opinião, jogadores não vale com a absolutamente viagem. nada. Só E só atrapalha. complementando o que ele disse, eu acho que a CBF não trouxe esse jogo para cá por medo da seleção ser hostilizada. Né? Mas e também é para arrecadar grana. Que a gente Aí, sabe assim, muito bem. o jogo é distante, desgasta os atletas com uma viagem lá do outro lado do planeta, né? Enfim, deixa pra lá. Fala do vôlei, então, Brasil, pra não gente quero fechar. chatear. Pra gente fechar Falar o de coisa esporte na boa. rede. Vamos falar de coisa Fala de boa. TechPix, fala Aliás, de coisa boa. Fala de essas TechPix, meninas... fala do vôlei aí, Pé. Não, é importante dizer sobre o vôlei que nessa terceira Aliás, que fase... colírio, viu? Que colírio para os olhos. Essa terceira fase, sobretudo as russas, né, rapaz? Que a Sim. dona a patroa não me ouça em casa. Sim. Mas, Vai tomar olha, um sapeca senão vou aí, te dar Levar mal. um tapão Mas pra chegar em a casa. Rússia e os Estados Unidos ficaram na outra chave, né? Então a República Dominicana e China, bom para o Brasil, né? Para chegar à fase final. E vamos torcer muito para o time feminino do Brasil. Acho que está faltando esse título e eu acho que pelo trabalho que está sendo feito,
pelo Zé Roberto. Acho que mais do que merecido esse título. O time realmente voa, é um time muito bom. E quem entra, às vezes, né, também, a gente viu no jogo contra os Estados Unidos que o Zé Roberto andou colocando algumas outras jogadoras. E o time mantém aquele padrão, aquela Tem qualidade. elenco, né? Realmente é fantástica, né? Vou falar da Sheila, falar de todas as atletas lá, mas a Dani Garay, que também joga muito, a Fernanda Garay, perdão, e a Dani Lins, que é levantadora. Realmente é um time que voa, decola e vale a pena realmente ver o vôlei. O Bruno não gosta de ver o vôlei feminino, porque eu vi o comentário dele lá. Ele é crítico, ele é crítico. Eu não gosto do tênis feminino, tá? Tudo bem que com a Sharapova a gente abre uma exceção, a gente assiste o jogo da Sharapova, né? Porque ela é simpática, né? Mas em relação à competição em si, o vôlei feminino, eu acho que tem a sua característica e eu curto muito o vôlei feminino. Eu gosto demais do masculino, mas o feminino também é fantástico vôlei pelas suas feminino tem mais características. cara de esporte de vôlei. O vôlei combina mais o feminino com o masculino. Acho que é legal. O vôlei masculino, a diferença é o impacto, né, a força, né, que os jogadores masculinos exercem numa partida, o dinamismo, mas o feminino tem ralis maravilhosos, assim. Então o jogo acaba sendo emocionante, às vezes ponto é muito disputado. Isso que é legal do vôlei feminino, na minha opinião. Eu curto tudo, masculino e feminino, só não confesso que só não gosto muito de ver mulher lutando. Mulher lutando pra mim é desagradável, mas tirando isso, o resto pra mim pode passar tudo. O último convite pra você, então, acesse meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, pra ver as fotos lá do programa. Muito obrigado pelas quase 140 mil visitas, agradeço demais ao carinho. Semana passada esteve aqui a nossa Débora Menezes. Lembra dela, Lê? Débora Menezes, ex-apresentadora do Globo Esporte. Passou por SBT, Cultura. Débora Menezes esteve aqui, leandrojornalista. Por onde ela anda? .blogspot.com. Tá morando em Sorocaba, falou que tá tentando ficar mais zen na vida, mas tem feito alguns trabalhos aqui em São Paulo, então estava por aqui e veio aqui ao estúdio do Esporte na Rede. Luciane e Bruno, despeça-se do amigo internauta. Bom, boa noite, E não é até a semana que vem, é até daqui 3 semanas agora. Verdade. Boa noite, Leandro. Boa noite aos Vamos nossos tirar comentaristas. férias. Tanto o Rafael Jacobus como o nosso querido Paulo Arnaldo. E claro, Ale, volte sempre, seja sempre bem-vindo. Muito sucesso na sua carreira. Você sabe que eu sou sua fã, né? Obrigado, Eu admiro muito o seu trabalho. Eu gosto muito de você. E torço aí para que você consiga aí um lugar ao sol, tá certo? Também achar você bonito, viu? Entreguei aqui, pronto. Olha isso! Olha, Não, obrigado, quero mandar Lu. um beijo para todo mundo aí de casa. Tenham todos uma ótima semana, umas ótimas 2 semanas. E claro, né, Esporte na Rede também na web, também na web rádio. Então, entre na nossa fanpage e adicione. Um grande beijo. Legal, a gente vai voltar no dia 28 aqui ao vivo para você. PA, então até a próxima. Até a próxima. A gente vai ficar com saudades. Eu usando aqui a fala do Alexandre Aníbal, mas estaremos de volta aí, né? Depois de 2 semanas. Forte. Né? Mas muito obrigado a você, internauta. Sempre um prazer enorme estar aqui todas as terças. A gente volta daqui a pouquinho. Você não vai nem sentir. Passa rápido. Né? Como diz Chico Anísio. Vai tirar umas férias da gente, principalmente dessa cara desagradável do Rafael Jacobucci, né, Nariz? Beleza, hein? Obrigado, até a próxima. O nariz mais agradável da web Sabe TV. quem ele parece? Sabe quem ele parece? O Eric Johnson. Aí, ó. Olha lá. Sabia, já é manjado. E eu falei que era Marcelinho isso. Carioca. Olha o É cabelo de manjado. Marcelinho Carioca dele. Agora pode falar, acabou a eleição também? É. Vai, Jacobucci, tchau. Bem, Até a próxima, Até a então. próxima. E estaremos firmes e forte aí até daqui 3 semanas, né? Se tiver com saudades da gente, Qual que é a pode programação acessar da lá a rádio Web essa Rádio semana? Então, eu PC. ia falar isso. Qual que é a isso programação para essa semana? Amanhã transmite? agora. Amanhã transmito ao lado do Bruno Gonçalves, Corinthians 3, Cruzeiro 2. Já dá o Depois no resultado. sábado estarei ao lado de Mário Cardoso para Palmeiras 3, Grêmio 0. E Meu no Deus. domingo Domingo é Inter e Fluminense comigo. será Inter 2, Fluminense 0. E eu Tá que bom. estarei narrando essa partida ao lado de Reinaldo Leiva, de Arthur Daffes. Equipe. Obrigado, Toda a Jacobucci, equipe. então. Até a Grande próxima. abraço, é sempre um prazer. Até a próxima, meu caro teleinternauta. Valeu. Antes de me despedir de você, Ale, quero chamar aqui o Pensamento na Rede. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 7, dia do compositor. Do compositor. Dia do compositor. Raul Seixas traz a frase da noite pra gente hoje. Maluco, beleza. Sou tão bom ator que finjo ser cantor e compositor e vocês acreditam. Falou ele em certa Beleza. oportunidade. Foi um baita compositor, com certeza. E na vinheta final, uma música muito clássica de um dos maiores compositores deste país. Eu sei que vou te amar, de Vinícius de Moraes. Boa. Interpretada por Tom Jobim. Ale Furtado, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede hoje. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer de estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Lu, valeu, PA, Rafa. Espero voltar mais vezes, me senti super à vontade. E quando o programa é bom, você nem sente, né? Passou tão rápido que eu falei, nossa, mas já acabou o programa.
Então, parabéns pelo programa, que você continue tendo muito sucesso, admiro muito o seu trabalho. A recíproca é verdadeira. O senhor também será o clone do Celso Portiolli no SBT em breve. Só que se tiver programa da torta na cara, se for um dia fazer isso, chama o Jacobucci. Eu gostaria muito de ver. Eu gostaria muito de ver aquele nariz levando uma tortada. Juro que é meu sonho. Nossa, vai furar o pratinho. Que beleza, hein? Vai furar o prato. Mas, Ale, obrigado. Sorte e sucesso sempre. Quer deixar algum contato? Quem quiser te encontrar? Pode curtir curtir minha página lá no Facebook, Alexandre Furtado, apresentador, dá uma curtida. Assista também a Eco TV, ecotvcanal9.com.br, diariamente, 6h30 da tarde, é o Eco 30 com as principais informações da região. Muito obrigado você, teleinternauta, um grande abraço. Valeu. Acompanhe o Ale, precisando do Ale, é só acionar ele pelo Facebook, que com quase certeza abri- ele está disponível. Bom, lembrando então para você que se não viu Esporte na Rede ao vivo, acesse lá eptv.com.br para você ver a hora que você quiser, acesse o canal do YouTube da emissora ou esportenarede.org, clique em edições anteriores para ver o Esporte na Rede também. Como a gente já falou aqui, semana que vem e na seguinte não temos Esporte na Rede, portanto, ao vivo, 10 para as 8 da noite, só a partir do dia 28 de outubro a gente volta a se encontrar aqui, tá legal? Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência e lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar e cada